E se eu perguntar, quem é você? Você dirá, eu sou a Maria, o João, brasileiro, paulista, baiano, enfim. Você vai me dar definições do seu eu. Esse eu que foi sendo criado à medida que você foi crescendo e se relacionando com as pessoas. Primeiro foi com os pais, com a sua família, depois na escola, os amigos, no trabalho. E esse eu foi se solidificando e ficando uma espécie de uma estrutura sólida e fixa. Pois bem, na medida que você se define, você se limita. Quando você diz que, por exemplo, se pegarmos a tipologia do Jung, introvertido, extrovertido, pensamento, sentimento, intuição, sensação, você vai classificar quem você é e vai colocar o seu eu dentro de uma dessas categorias, ou seja, você vai enquadrar a sua identidade. Você vai dizer, bom, eu sou introvertido. Mas certo dia, você está no momento de extroversão, alegre, espontâneo, e você vai dizer, opa, não estou sendo eu, porque eu sou uma pessoa introvertida. E aquele que se define como extrovertido, no dia que ele estiver mais introspectivo, calado, em silêncio, ele vai dizer, hoje eu não estou sendo eu, porque eu sou uma pessoa extrovertida. Bom, como se percebe, na medida que você se define, você se limita. Por que isso acontece? Essa é a novidade que eu tenho para te contar hoje. O teu eu não é uma estrutura fixa, pré-determinada, sólida, que existe dentro de você. Não. O seu eu é um construto cultural. O seu eu, diferente do que o que você aprendeu e te ensinaram, não é uma estrutura subjetiva. Não. Não é subjetivo. O seu eu é uma estrutura intersubjetiva. Ou seja, ele só existe na interação social. Ele só adquire realidade, validade na convivência e nos relacionamentos humanos. Olha que novidade. Quando a gente consegue unir numa prática psicanalítica os princípios budistas, a liberdade que traz para o paciente e para o analista é muito grande. Porque você não precisa se autodefinir e ficar preso nesse eu que supostamente existiria dentro de você de forma sólida e pré-determinada. O eu que você acha que é uma estrutura social, construída intersubjetivamente, ou seja, na interação com as pessoas. Se você convivesse com outras pessoas, o seu eu mudaria. Por quê? Porque ele depende dessas interações para existir. Por que você fala português, por exemplo? Se você nasceu no Brasil, você fala português. Se você nasceu no Brasil, você pensa em português. Por que o idioma está presente na sua psique? Ora, porque o seu eu, o idioma do seu eu, construído nessas interações, fala português. O meio que você cresceu fala português. Logo se vê que ninguém tem dentro de si um eu fixo, isolado, que podemos dizer, eu sou assim, eu sou assado. Não, isso é uma ficção. É confortável achar que temos essa individualidade separada do outro, do todo dentro de nós. É confortável, mas é uma ficção. Somos parte de algo maior. E essa é a liberdade que a gente aprende quando você consegue articular budismo e psicanálise. A psicanálise vai tratar um eu traumatizado, cheio de neuroses, problemas que vêm do passado, da infância, na relação com os pais. No budismo, vai dizer que você não tem um eu traumatizado, quebrado. Que existe um eu que é construído na relação com seus pais, mas você é maior do que esse eu quebrado e traumatizado. E mais, não é porque você sofreu
uma agressão, um abuso na infância, que agora no presente você precisa usar o passado como desculpa para ficar preso nesse eu neurotizado, transtornado e ferido? Não. Porque esse eu que você construiu ao longo da relação com seus pais é uma ficção. Você é maior do que esse eu. Você é maior do que esse eu. Olha que interessante. Então, quando você vai para análise procurar um psicanalista, você vai levando um eu quebrado, ferido, machucado, construído nessa relação com seus pais. Mas esse eu não é você. Você é maior do que esse eu. E essa perspectiva de transcender esse ego ferido, esse ego machucado, te dá liberdade para você enxergar de fora, de uma perspectiva mais ampla e melhor a situação e resolver a questão. Quando você não se identifica, ou seja, quando você quebra essa identificação simbiótica e inconsciente com esse eu ferido e esse eu machucado, que foi construído lá na infância, na relação com seus pais, você se liberta. É o que se chama transcender o ego na filosofia budista. Pois é, hoje percebemos que aquele eu quebrado, ferido, traumatizado, machucado, que sofreu violência na infância, na família, na relação com os pais, não é você. É um mero fragmento isolado, dissociado, que você se identificou. Você, eu, todos nós, somos parte de um todo, de algo maior. E quando a gente se identifica com esse eu ficcional, construído intersubjetivo, a gente sofre achando que somos apenas isso e nada mais. Porém, quando a gente usa a psicanálise, o budismo, e conseguimos tratar essas feridas, transcendendo esse ego e descobrindo que somos maior do que essa ideia fixa e permanente que mantemos durante vários anos, mas que não representa a vastidão do que somos de fato. Procure descobrir que maior do que os rótulos, os estereótipos, os papéis e as personas sociais que você interpreta no dia a dia, existe alguém maior do que isso e que faz parte de um todo. E nessa dimensão, seu sofrimento, o sofrimento do outro, faz parte de um sofrimento inerente à humanidade. E que seus pais, seus avós, seus algozes, seus vilões, eram apenas pessoas presas em estruturas feridas, machucadas, que passaram para você a dor que ele tinha. Mas ainda assim, por mais profunda que tenha sido esse trauma, nenhum trauma consegue alcançar quem você é de fato. Porque essa dor, essa violência, para nesse ego, nesse eu fixo. E você está além disso tudo.